UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre a tão sonhada felicidade. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos a professora Edna Ponciano, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da UERJ. Edna Ponciano é professora adjunta do Instituto de Psicologia da UERJ, graduada em Psicologia Clínica pela Universidade Santa Úrsula, é mestre e doutora na área pela PUC-Rio, com pós-doutorado em Psicologia da Família também pela PUC e em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela UERJ. É também especialista em saúde mental e em terapia de família pelo UFRJ. Suas pesquisas abordam temas como o relacionamento pais e filhos, adolescência e transição para a vida adulta e psicologia positiva. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Edna, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Eneida, pelo convite. Professora, é comum em datas festivas desejarmos felicidades aos amigos e parentes, né? Nós mesmos fazemos planos para sermos mais felizes. Mas afinal, o que é felicidade? Felicidade é um termo que a gente usa cotidianamente e ele está relacionado tanto à sensação de se sentir bem, ligado a prazer, ligado à realização de desejos, né? E também a conquistas. Então a sensação tem muito a ver com o que o seu corpo indica a você como algo bom, positivo, e também as coisas que você alcança. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a felicidade, ela é uma satisfação de necessidades, desde as necessidades mais básicas, que são fisiológicas, a gente pode dizer uma satisfação de necessidades que vem do corpo, de baixo para cima, né? E satisfação de necessidades também que vem de cima para baixo em relação ao corpo, que são as coisas que a gente pensa, deseja, almeja, planeja e as nossas lembranças do passado também, aquilo que a gente projeta para o futuro, né? Então, a felicidade não é fácil de ser definida. No campo da psicologia, ela tem sido estudada desde a década de 70 com um termo chamado de bem-estar. E o bem-estar subjetivo é um conceito que tem a ver com a resposta que cada um dá a respeito do que é ser feliz, né? Então, para você saber se você é feliz ou não, você tem que responder a pergunta, né? O que te satisfaz, o que te dá prazer, o que você realizou, o que você conquistou. E tem um outro sentido também, esses são das sensações, como eu falei, e tem um sentido cognitivo também, no sentido de como eu avalio a minha vida em relação aos propósitos que eu tenho, e aí eu vou me sentir satisfeito ou não com a minha vida. Agora, professora, nós estamos sempre buscando mais. Primeiro queremos um diploma, depois uma carreira, casar, ter filhos e por aí vai. Mas assim que a gente atinge o desejado, aquilo deixa de ser suficiente e aí nós definimos uma outra meta que supostamente irá nos realizar, nos tornar felizes, não é mesmo? Por que essa certa insatisfação latente ocorre? Primeiro a gente precisa saber o que a gente deseja, né? Pela sua lista, né? É uma lista bastante padrão daquilo que socialmente é dito como valorizado. Casar, ter filhos, viajar, se aposentar, ter um emprego estável antes, né? Ter uma vida financeira estável, né? E isso não necessariamente é aquilo que a gente quer. Então, se você entra num projeto que você não se sente conectado e tendo sentido naquele projeto, isso pode aumentar a sua frustração. Então, antes de tudo, é preciso que você se conheça para que você possa identificar aquilo que você deseja tem a ver com a sua construção identitária, né? E aí, quando você consegue fazer essa junção, que pode ser casar, ter filhos, viajar, e aquilo que eu quero para minha vida, você consegue dar um sentido, um propósito, e a satisfação tende a aumentar. Apesar do dito popular dinheiro não traz felicidade, na atual sociedade do consumo há uma associação direta entre consumir bens e serviços e ser feliz. Como a senhora analisa esse fenômeno? Essa pergunta me faz pensar alguns ditos populares. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Não traz felicidade, mas manda buscar. Não traz felicidade, mas te leva para sofrer em Paris, né? E alguns vão dizer, escrito em blusa, né? Não traz felicidade, mas para quem nunca foi às compras, né? Então, essa relação entre dinheiro e felicidade, ela existe, ela também é estudada pela psicologia positiva, né? E como eu falei antes, se a felicidade tem a ver com a satisfação de necessidades, o dinheiro é um fator importante para você encontrar essa satisfação de necessidades. Então, há uma relação entre felicidade
e renda, mas é uma relação que tem um limite. Até que ponto a minha renda vai me trazer felicidade? Ao ponto de satisfazer essas necessidades que são básicas e que tem a ver também com os meus projetos de vida, mas ela deixa de ser uma realização para a felicidade, o dinheiro, a renda alta, à medida que eu passo a ser pressionado para adquirir mais e a consumir, e eu passo a me comparar com o outro. Então o carro do vizinho é sempre melhor, a viagem que o meu amigo fez, né, para a Europa, ou sei lá, para um lugar mais perto, mas ele está sempre muito mais feliz do que eu, porque eu não consegui viajar ainda, eu não sou de férias. Então esse é um problema, assim, que a pressão para o consumo, mesmo que você tenha dinheiro, não vai ser acompanhada de felicidade. Então tem a ver com o que eu falei antes, de você buscar que aquilo que você tem como recursos te ajuda a construir um projeto de vida que dê sentido para você. Aí o dinheiro ajuda e muito. Um outro ponto, né, que no senso comum também se fala muito, é da necessidade do outro para ser feliz, né? Que é impossível ser feliz sozinho, como o Tom Jobim, né, cantou. Isso procede? Como se dá essa relação de dependência do outro para ser feliz? Só não chamaria de dependência para não dar uma ideia negativa da relação. Então eu chamaria de interdependência, e a gente teria que falar das diferenças culturais, porque a valoração dessa relação depende da nossa cultura. Em culturas que valorizam a autonomia, a independência, a separação, algumas emoções consideradas positivas são emoções relacionadas ao indivíduo e que dá um limite ao outro. Por exemplo, emoção de orgulho, né? Então eu me satisfaço com as coisas que eu conquistei e às vezes assim, uma sensação de que eu fiz isso sozinho. Isso numa cultura que privilegia a autonomia ou a independência. Ou a raiva, né? A raiva me ajuda a dar limite para o outro se o outro chega perto para me apresentar alguma coisa que eu não desejo ou que é contra os meus valores. Agora, em culturas em que se valoriza a relação, são outras emoções que são consideradas positivas, que são emoções que vinculam, são emoções que ajudam você a perceber que você tem um pertencimento ao grupo, né? Então, são emoções como simpatia, emoções como modéstia ou vergonha, né? Então, eu reconheço o papel do outro para aquilo que eu alcancei, né? Então, de modo geral, ainda que eu seja de uma cultura que valoriza mais a autonomia ou a interdependência, o outro é sempre um fator que me ajuda a regular a minha experiência emocional. Então, eu preciso do outro nesse sentido. Não que o outro vá me fazer feliz, mas o outro pode me ajudar a alcançar emoções positivas ou até, ao contrário, infelizmente, emoções negativas. Geralmente, professora Edna, nós associamos a imagem de uma pessoa extrovertida, brincalhona, à felicidade. E o contrário, uma pessoa mais introvertida, a alguém mais triste, depressivo, enfim. Essa associação é correta? Como é que a psicologia analisa esses comportamentos e a sua relação com a felicidade? O temperamento, sim, comprovadamente está relacionado à felicidade. Então, a gente costuma dizer que tem um limite, né, que o seu temperamento vai te indicar qual é o seu nível ou qual é o seu tipo de felicidade, como eu falei antes, no sentido de necessidades que você vai satisfazer, os sonhos que você vai realizar. Então, o temperamento introvertido, ele tem sido desqualificado nesse sentido como um tipo de temperamento que produz infelicidade, porque muitas vezes a pessoa reflexiva, a pessoa que precisa de silêncio, ela é tida como alguém que é menos feliz, né? A gente pode até pensar, sim, tem uma certa razão nisso, porque a pessoa extrovertida é aquela que se expressa para fora, ela sorri, ela fala alto, ela conta piada. Então ela está ligada a uma expressividade que parece ser mais relacionada ao positivo. Mas não é necessariamente assim, não é tão determinista, né? Você pode, a partir da reflexão, por exemplo, alcançar uma abertura para a experiência, que é um outro traço, um fator importante para a felicidade. À medida que a sua vida passa por diversas transformações e você consegue elaborar essas transformações, isso é um fator para a felicidade. Enquanto o extrovertido, ele também teria essa abertura e experiência pela impulsividade, né? Então, alguma coisa nova acontece, ele imediatamente está aberto a receber aquela novidade. Então, ele tem uma impulsividade que marca também essa busca de felicidade. Então, os temperamentos estão associados, sim, mas a gente tem que definir, né, a partir da nossa própria história, como eu quero alcançar e que tipo de felicidade eu quero alcançar. Nesse ponto, professora, como as relações familiares e sociais influenciam
emocionalmente a criança e o jovem. Uma criança ou um jovem feliz será um adulto feliz? Isso tem a ver também com o temperamento, tem a ver com o clima emocional que é formado pelos adultos, pelos cuidadores principais, né? Então, cada família tem um clima emocional que tende a predominar um tipo de experiência emocional. Então, algumas famílias, por exemplo, vão estimular mais a extroversão e elas vão expressar mais raiva. Outras famílias serão mais introspectivas e a tristeza vai ser mais aceita. Então, a gente é formado por esse clima emocional que nossos pais e cuidadores herdaram da família deles também. E isso afeta o modo como a gente enfrenta as adversidades da vida, que respostas a gente vai dar, e não necessariamente também é linear. Quer dizer, eu posso ter situações muito difíceis em que o tipo de clima emocional da minha família pode me ajudar a lidar, né? Lembro de exemplo de uma neurocientista comediante que conta a história da perda do pai dela e que ela é uma pesquisadora sobre o riso, né? Em que ela fala que a família, desde que ela é pequenininha, ela viu os pais se rolar no chão de rir e contar piada. Esse era o clima emocional da família. Então, quando o pai dela morre, o clima emocional da família invade o momento de despedida e elas começam a contar coisas engraçadas e rir no velório, todo mundo estranha, né? Mas essa é uma resposta para lidar com essa situação de perda que elas tinham e isso contribuiu. Essa sua colocação me lembrou uma frase do Guimarães Rosa, que ele fala: felicidade se acha em horinhas de descuido. É um pouco isso? Essa felicidade total existe ou são só momentos felizes? Não existe felicidade total, até porque o negativo compõe essa ideia daquilo que eu preciso aprender como os limites da vida e que vai ajudar a encontrar um sentido para a minha vida, que é a adversidade. Então, sim, nos momentos em que a situação está muito difícil, as pequenas coisas do cotidiano, como acordar, receber um bom dia, né, tomar um café da manhã e ficar feliz, ou tomar um banho e se sentir mais energizado, tudo isso vai compondo uma sensação, como eu falei, de uma satisfação que vem do corpo, de baixo para cima. Então, esses pequenos movimentos diários ajudam a compor o que a gente chama de felicidade, mesmo que a gente esteja vivendo uma situação muito ruim. Professora, para encerrarmos, gostaria que a senhora falasse uma questão. No livro Ensaio sobre a Cegueira, o José Saramago usa uma metáfora em que a única personagem que mantém a visão durante toda a trama acaba sendo a que mais sofre, como testemunha da barbárie que ocorre ao longo da narrativa. Como podemos ser felizes sem nos alienarmos dos problemas e injustiças sociais do mundo contemporâneo? Sim. Como achar essas horinhas de descuido? Essa pergunta é muito difícil. Primeiro que eu amo ler, eu não consegui ler o livro do Saramago, porque essa ideia de que as pessoas vão perdendo a visão e cada vez mais e só uma consegue ver, é uma ideia de sofrimento tremendo. O livro é bem denso, bem denso. Depois eu consegui ver o filme, com uma certa dificuldade ainda. E foi uma boa adaptação, eu achei. Sim, foi. O que acontece é que sim, a felicidade está ligada a essa relação com o sofrimento, e o sofrimento tem a ver com a nossa capacidade de ver, sim. Então, essa única personagem, né, que consegue ver, ela vê tanto os aspectos bons quanto os aspectos ruins. Mas essa é uma situação de isolamento. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, sim, que não há felicidade numa situação de isolamento total. Então, ela estava numa situação de isolamento de visão, mas não numa situação de isolamento de que ela estivesse completamente só. Ela estava acompanhando outras pessoas. Eu acho que a carga dela, da personagem, é muito relativa ao cuidado. A um cuidado que ela tem que implementar sozinha, por esse privilégio de enxergar enquanto ninguém enxergava, né? Mas, nesse sentido, o livro é uma ficção, mas o que a gente pode ampliar para a vida social é que se a gente consegue fazer alianças no sentido de construir esse sistema de cuidado, a gente vai ampliando, a gente vai deixando de se sentir sozinho e vai aumentando a capacidade de felicidade à medida que a gente democratiza isso. Então, na psicologia positiva, a gente estuda tanto a felicidade no nível individual, como familiar, como no nível social e nacional. Então, a gente avalia os índices de felicidade, tem a ver com educação, com renda, com a condição social. Por exemplo, se a gente vive numa sociedade democrática ou uma sociedade que privilegia os recursos em termos de políticas públicas, né, e cuida de mais pessoas. Então, realmente, é muito difícil, se você estiver numa situação em que você é privilegiado, você ter essa sensação de felicidade enquanto tem injustiça social. Então, é preciso ampliar os recursos para que a minha também capacidade de ser feliz aumente, enquanto a do outro também está aumentando.
Obrigada, professora. No ERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre felicidade com a professora Edna Ponciano, do Instituto de Psicologia da UERJ. Acompanhe a programação da Rádio ERJ em www.cte.erj.br/Rádio ERJ e siga-nos no Facebook e no YouTube. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustus e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional. CTE SR3.